E aí, Raquel, acho que só você hoje, hein? Boa noite, Jonas. Enquanto só você e a Raquel aqui. Acho que o pessoal viajou aí por causa do feriadão. Vou passar um vídeo aqui para vocês, tá? Sobre algumas alterações que aconteceram recentemente no imposto sobre serviços de qualquer natureza. E aí, depois do vídeo, vamos dar um tempo aí, pessoal, chegar. Se é que vai chegar mais alguém, né? E aí a gente comenta aqui, tá bom? Fala, Edilson. Boa noite, Edilson. Boa noite, professor. Estava comentando aqui com o João, com a Raquel,
Hoje parece que o fórum vai ser meio reduzido aí, nosso quórum, devido à questão do feriadão, né? O pessoal está meio devagar, por enquanto só chegaram vocês, mas agora o Oribel está aqui entrando. E já estão em ritmo de feriado já? Parece que sim. Mas eu estava comentando o seguinte, dia 24 de setembro agora, hoje a nossa aula é sobre imposto sobre serviços, de qualquer natureza. E no dia 24 de setembro, né, ou seja, há 15 dias atrás, aconteceu aí a publicação de uma lei complementar, alterando as disposições até então vigentes do imposto sobre serviço, de qualquer natureza, tá? E aí, eu fazendo a atualização aqui do material, né, sempre dou uma olhada, e não tinha visto, vi isso aqui de ontem para hoje, essa alteração, porque como foi recente, né, e aí a gente está no dia a dia ali, trabalhando e tal, e eu não trabalho em escritório, vocês sabem disso. Então, quando eu fui fazer a atualização, comecei a fazer uma pesquisa, verifiquei aí que houve essa alteração há 15 dias atrás. E aí, meu material, o que eu tinha preparado, né, eu ainda nem modifiquei, não tive tempo de modificar, tá? Mas eu não vou deixar, a gente não vai deixar de falar sobre isso. Aí eu darei aqui uma apresentação, né, que foi do dia 29 de setembro. Boa noite. Boa noite. E vou passar para vocês aqui, tá? De uma especialista falando sobre essas alterações. E depois a gente vai na próxima aula, eu já vou adequar aí a nossa aula, já se baseando também nessas novas alterações, tá beleza? Então eu vou passar esse vídeo para vocês. Assistam, né? E depois a gente vai conversar sobre o imposto sobre serviços, beleza? Sobre a situação de como ele estava, certo? E na próxima aula a gente vai comentar aí, já considerando essas alterações. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês. Esse vídeo já é falando, já é dessa alteração, já atualizado? Sim. Como eu falei para você, algo super recente, nem eu estou atualizado. Tá? Confesso para você que eu também, assim, né? Como eu falei, eu sempre pego o material e vou dar uma olhada para ver como é que está. Quando se trata de imposto, a gente sempre tem que estar de olho, né? E confesso que eu não sabia. Eu fui saber ontem também. E aí, gente, eu também, né, trabalho aqui, tenho outras obrigações também. Para fazer uma modificação aqui no material, tem que ser uma modificação bem feita. Para fazer mal feito, eu nem faço. Então, eu optei aqui por passar esse vídeo para vocês, né, de um profissional da área, já falando sobre essas alterações, e aí, para a próxima aula, eu já faço as adequações, para a gente já trabalhar com essa nova realidade. Beleza? Tranquilo para vocês? Ok, tranquilo. Por mim, tudo Então, vamos lá. É assim mesmo, né? Quando a gente se trata de tributo, de contabilidade, a gente sabe que muda muito rápido, tudo muito rápido, e quem está, às vezes, no dia a dia sabe, né? Está ali, está trabalhando, eu não sei se vocês aí trabalham com escritório, alguém aqui trabalha com escritório de contabilidade, parte tributária? Não? Pois é. O Elivelto trabalha, tu sabia dessa modificação que houve no sobre serviço, Elivelto? Você estava sabendo? Está desligado seu microfone, liga o microfone. Não está saindo seu áudio, Elivelto. Não está saindo seu áudio, não está saindo. Alguma coisa aí com seu microfone. Não está saindo, não. Deixa quieto, tudo bem. Só faz assim positivo, sabia ou não? Positivo ou negativo? Só faz assim ou assim. Sabia só de uma coisa? Mais ou menos. Mais ou menos?
Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos aqui para o vídeo aqui. Aí, vocês desligam o microfone de vocês, para não dar muito ruído aqui no vídeo, tá bom? Beleza. Professor, eu estou sem câmera aqui, que meu celular está carregando, e a câmera é só do celular. Não, beleza. Você só final, ouve aí. Não precisa assistir, não, porque é só não tem imagem de explicar nada, não. É uma pessoa falando sobre as alterações. Então, só o áudio já é suficiente para vocês, tá? Boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou a Luciana, consultora de treinamentos, e vamos aí para mais uma live, hoje, dia 29 de setembro, finzinho aí já do mês, amanhã com obrigações, né, que nós temos. Tá dando alguma microfonia aí no áudio, tá? Tá dando microfonia? Eu não estou ouvindo direito, não, tá chegando aqui ruim o áudio, não estou ouvindo direito, não. Como se tivesse uma microfonia no meio. Ué, deixa eu ver de novo aqui, peraí. É só para mim que chegou assim, gente? Com vocês também? Estão conseguindo ouvir o vídeo aí? Raquel, Edilberto, respondam aí. Tá ruim? Tá. Vou tentar melhorar aqui, mudar a fonte aqui para ver se melhora, tá? Peraí. Da entrega da PITR, então não esquece disso para amanhã. Antes de iniciarmos aqui nossa live, eu te peço para você acompanhar aí a morte, né, as lives, nossos materiais, aí toda os entretenimientos aí referentes à nossa área. Também peço para que você dê um like, isso é super importante para a gente. Quando você gosta, dá um like, né, nos nossos vídeos, compartilha com os... Melhorou aí, pessoal? Ok, vamos lá. Tá melhor? Seus colegas também em relação a essa informação, ativa aquele sininho lá para cada vez que nós entrarmos no ar, você ser alertado e não perder nada dos conteúdos que nós estamos tratando aqui. Então, o nosso tema de hoje é sobre o ISS e as suas alterações. Principalmente a alteração dada pela Lei Complementar 175 de 2020, que foi da quinta-feira passada. Coisa super recente. ISS não é uma matéria fácil, um tema fácil, assim, que dá para dizer, eu domino esse assunto. Não, a gente tem um entendimento sobre o assunto, mas, olha, tem muitas perguntas que são extremas pegadinhas ali. Tem coisa que você acha que está dominando o negócio, de repente faz um concurso público, cai umas questõezinhas lá tão danadinhas, gente, que se diz, meu Deus, eu não sabia nada desse tributo, deixa eu me esconder e começar a estudar tudo de novo. Então, não é uma coisa fácil. Não precisa ficar com vergonha de, eu não sei, eu tenho vergonha de perguntar. Participem aí das lives, perguntem, tragam lá as informações que vocês têm interesse em saber. Tudo isso é importante. Compartilhar. Ninguém sabe tudo nessa vida e a gente está aí justamente para aprender todo dia. Então, vamos falar aí o nosso embasamento legal para darmos um tratamento aí do nosso sobre serviços, né, ISS ou ISSN, ou sobre serviços de qualquer natureza. Então, a gente vai trazer a nossa lei complementar básica de tudo, que é a 116 de 2003, que sofreu uma primeira alteração na lei complementar número 157 em 2016, e agora, na semana passada, dia 24, nós tivemos aí uma alteração crucial, e daí, se você às vezes não troca uma ideia com outra pessoa, você não consegue entender a grandeza daquela operação perante o nosso reflexo
tema e espero que consiga passar esse sentimento aí para vocês, que vocês consigam abrir os olhos e ver outras ideias e poderem passar isso para o cliente de vocês. Então, Lei Complementar 175 de 2020. Essa é danada. Bom, primeiro, vou começar ali umas coisinhas, uma regra geral do nosso ISS, para depois entrar efetivamente na alteração. Se fôssemos falar só da alteração, era assim, jogo rápido para falar. Mas eu acho que é importante você dar um geralzão, né, no ISS, coisa rápida também, mas para mostrar a relevância do tema. Então, primeiro, e quem é a competência em relação ao ISS? Aos municípios e ao Distrito Federal. Ótimo, é um imposto municipal. Quem que é o contribuinte desse imposto? É o prestador de serviço. Porém, está previsto na Lei Complementar 116 que cabe aos municípios, ao Distrito Federal, que eles podem, não é que devem, podem, através de lei aí municipal, atribuir de modo expresso a responsabilidade de crédito tributário a uma terceira pessoa que seja vinculada àquele fato gerador. E em algumas legislações, a gente vê na legislação ele chamando de responsável tributário, e em outros ele chama de substituto tributário. Então, isso é questão só de tecnologia e depende do município, né, que instituiu esse termo dentro da legislação. Bom, já sabemos que o contribuinte, então, é o prestador do serviço. Sobre o que ele vai recolher o ISS? Primeiro, a base de cálculo é a prestação, ou seja, é o preço do serviço, o valor do que o serviço foi cobrado. No entanto, nessa base de cálculo, nós temos que verificar, eu posso abater alguma coisa da base de cálculo ou é o valor bruto? A regra geral é o valor bruto, mas tem duas exceçõezinhas aí. Nessa Lei Complementar 116 de 2003, lá no final ele tem o anexo que traz a lista de serviços. Nessa lista de serviços, a gente vê dois serviços que estão dentro dessa base de cálculo de exceção. Uma delas é o 702, que fala a execução lá dos serviços por empreitada, subempreitada, e o 7.5, que ele fala na reparação, na conservação, na reforma de edifícios, de estradas, de pontes, entre outros. Bem, o que ele diz? Única e exclusivamente para esses dois serviços aqui pode ser retirado da base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço. Agora, quanto isso que eu posso retirar? 100%? Depende. Vai depender de cada lei municipal. Você tem que ir na lei do município e verificar. Tem leis que vão dizer, olha, aqui você pode abater 100%, outros 70%, outros 60%. Tem município que vai dizer, ó, não abate da base de cálculo, porque a lei diz pode. Tá? Não significa que tem que retirar isso da base. Então, tem que ver na legislação de cada município. E nós temos 5.000 municípios aí. Então, imagine quantas legislações existem para a gente ter essa visão geral de tudo, né? Bom, alíquotas. Então, nós temos uma alíquota mínima, que é de 2%, uma alíquota máxima a ser aplicada em cima do preço do serviço de 5%. Pode ser mais de 5%? Não. Pode ser menos de 2%? Não, vírgula. Tem algumas exceções que estão previstas na Lei Complementar 116. Mas é pouquíssima coisa que está estabelecido aí. Bom, eu já sei a alíquota, já sei o contribuinte, já sei a base de cálculo. Mas sobre o que incide, né? Quem que seria, digamos, sobre o que eu vou aplicar? Tá? O preço do serviço ou o quê? Então, qual que é o fato gerador da incidência do ISS? O fato gerador é a prestação dos serviços que são constantes na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, com as alterações que ela sofreu na sequência. Então, significa que a primeira coisa que eu tenho que fazer, pego a Lei Complementar 116, alteradinha, vou lá nesse anexo, na listagem anexa da lei, que a lei é curta,
e vou na lista. Nessa listagem, eu dou uma olhada e vejo, opa, o serviço que eu presto está aqui. Beleza, então eu sou contribuinte. Ok. Aí eu tenho que ver se eu estou na regra geral, então o ISS é devido aqui, onde eu tenho a minha empresa, ou está nas 20 e tantas exceções em que o ISS é devido lá aonde eu for prestar o serviço. E ainda a novidade de hoje, né, que são para 5 serviços para iniciar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vejo, o serviço que eu presto está lá dentro da lista do serviço. Esse imposto, o ISS, ele não só nessa lista de serviços, mas ele também incide em cima do serviço que é proveniente do exterior, ou cuja prestação tenha sido iniciada no exterior. Então, não é a exportação do serviço, é o serviço prestado lá ou iniciado lá fora. Tá? Então, o que poderia ser aqui? Alguma coisa ligada à tecnologia, por exemplo. Ainda mais, o ISS também incide sobre os serviços que são prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos que são aqueles explorados economicamente através de autorização, de permissão, de uma concessão, através do pagamento, seja de tarifa, de preço, de pedágio, pelo usuário final dessa prestação de serviço. Então, são essas 3 condições aí que nós temos de que quem deve o ISS. Agora, a regra geral. Aonde que eu tenho que pagar esse ISS? Aonde que ele é devido? Então, o artigo 3º da Lei Complementar 116, ele diz que considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou, na falta desse estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nos casos de exceção lá que vão ter previstas, que vão desde o inciso 1 até o 25 do artigo 3º, também da Lei Complementar 116. E que nessas da exceção, é dito que o ISS é prestado no próprio local onde eu for prestar esse serviço. E aí, já vamos a falar aí da novidade advinda com a Lei Complementar 175. Então, aqui nós falamos da regra geral ali do ISS. Beleza. Deixa eu só me conectar aqui com a Débora. Vamos ver aqui. Sim. Boa noite, Deb. Tudo bom com você, minha linda? Então, se vocês quiserem já ir participando, mandando algum comentário, mandando alguma questão, por favor, mandem, que a Débora passa para mim esse chat, né, a conversa, e eu vou respondendo e trocando a ideia aqui com vocês. Então, vamos lá. Agora vamos entrar no cerne da questão. O que aconteceu? Então, novidades que foram trazidas pela Lei Complementar 175 de 2020. Ou seja, saiu no Diário Oficial do dia 24/9 de 2020. Quinta-feira passada. Super recente. Então, a gente tem que primeiro fazer uma diferenciação do que é a vigência da lei e a eficácia. A Lei Complementar 175, ela entrou em vigor, ou seja, sua vigência no dia 24/9, mas ela só terá eficácia a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Isso, mas então, por que falar isso agora? Se o negócio vai ser só o ano que vem? Primeiro, o ano que vem já está aí, gente. Bom, passando rapidíssimo. Segundo, porque você tem que se preparar. Muitas mudanças vão acontecer, e isso tudo, vou usar até 2 vezes essa mesma palavra, porque seria uma forma, até um precedente que eu estou vendo, e com essa alteração que eles estão colocando para 5 tipos de serviço, que se isso aí eles tomarem um gosto, o negócio vai pegar para vários outros serviços. E com isso, tentando fundar a tal da guerra fiscal. Mas já vamos chegar nisso, vamos falar da reforma tributária, vamos voar um pouco também em cima disso tudo que está vindo aí de legislação. Voar, que eu digo, com o pé no chão, é sua visão de águia já lá para frente. Bom, então entra realmente, ele vai ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Beleza. Então, são algumas regras. Primeiro, foi estabelecida uma nova forma de cobrança do ISS para 5 serviços, especificamente.
e passará a ser devido ao município aonde se localiza o tomador do serviço. Esse tomador é que vai ser o chamado, entre aspas, contribuinte do tributo. Então, o que acontece? Eles criaram, através dessa lei complementar, uma espécie de um sistema eletrônico, que eles também dizem que vai ser um sistema eletrônico único, e nesse sistema eletrônico único aí, ele vai servir para você declarar o imposto, apurar o imposto, recolher o imposto, através de um padrão nacional de obrigações, de obrigação acessória do INSS, sobre 5 serviços. Mas agora eu vou saber aqui quais seriam esses tipos de serviços. Então, vamos lá. Primeiro, é aquele serviço que está lá na listagem nova, né, com o código 4.22. O que é o 4.22? É aquele que fala nos planos de medicina, de grupo ou individual, e de convênio, para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e a palavra que eles usam, congêneres, que são os assemelhados. Tá. O outro é o 4.23, que fala em outros planos de saúde que cumpram através dos serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano através da indicação do beneficiário. Beleza, então, planos de saúde, sim. O terceiro são os planos de atendimento e assistência médico-veterinária também. E o quarto serviço, administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou de débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. Beleza, cartão de crédito. E qual que é o quinto serviço? É o arrendamento mercantil, ou leasing, de quaisquer bens, exceção de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento ou registro de contrato e demais serviços que estejam relacionados ao arrendamento mercantil. Leasing. Então, plano de saúde, cartão de crédito e essa parte de leasing. É porque o cartão lá também a parte do... Porque ele fala de assistência veterinária, né? Então, a parte médica, ele pega veterinário e duas formas ali de plano de saúde a bem ver, né? Aí, o cartão de crédito e a parte do leasing. Ótimo. Só para esses 5 serviços? Sim. Para esses 5. Já vamos explicar um pouquinho que eles escolheram isso. Mas, o que nós temos que saber, como vai entrar, né, a eficiência dessa legislação, toda eficácia dela começa em janeiro de 2021. Então, nós temos que pensar no ano de 2021 e de 2022, o INSS, ele vai ser repartido entre o município da localização da empresa que presta o serviço e do município de domicílio do contratante do serviço. Olha como muda. Nossa, então quer dizer, se eu tenho uma empresa, vamos pegar aqui um consórcio de veículos, ele está aqui em Curitiba, mas o cara que está comprando esse consórcio, está pagando o consórcio, ele está em outro município. Aonde que vai ser o INSS? Aqui onde eu tenho a base do consórcio? Não, é do contratante do consórcio. Nossa, mas eu vou ter inúmeros contratantes. Exatamente. Então, não vai mais se centralizar aqui, onde eu tenho a minha base? Não. Vai ser em cada município onde eu vou ter um contratante. Se eu tenho lá, por exemplo, vamos pegar um plano de saúde, amigo, sei lá, sei lá qual for. E aí eles têm lá vários municípios, cada um vai ter lá seus cooperados, cada cooperado, o INSS vai ser devido para cada município. Isso, então, pelo que eu estou entendendo, vai pulverizar esse INSS, uma coisa que era centralizada, daí, digamos, aqui em Curitiba. É bem isso. E aí, veja o que isso vai gerando. Para
que isso, né, para que isso ocorra, vai ser exigido, através dessa lei complementar 175, uma declaração eletrônica para controlar a partilha, né, dessa arrecadação, chamada de Sistema Eletrônico Padrão Unificado. Então, não vai ter, digamos, um sistema para cada município. Vai ser um sistema e para esses 5 serviços em todo o país, para todos os municípios. E vai obedecer aos padrões que ainda vão ser definidos através de um comitê que vai ser criado, chamado Comitê Geral das Obrigações Acessórias do INSS. E esse comitê, ele é composto por componentes do município. Veja lá, o INSS, devido em razão aí desses 5 serviços, ele vai ser apurado então, pelo contribuinte e declarado por meio de um sistema eletrônico padrão unificado em todo o território nacional. Agora, abro bem os ouvidos para ouvir essa novidade, que é uma coisa nova. Eu estava escutando até uma live advogado, é um professor e advogado e tal, e achei super pertinente a colocação dele, e realmente é um absurdo. Porque vamos colher através dessa plataforma, né, um layout que vai ser criado através desse comitê. Beleza, até aí tranquilo. Mas, além de ter um negócio, os contribuintes é que irão bancar financeiramente esse sistema eletrônico. Você ouviu certo. Não é um sistema em que a prefeitura vai te dar, que ela vai botar dinheiro lá. Não é o sujeito ativo, as prefeituras, que irão desembolsar dinheiro para criar esse sistema. Vai ser criado o tal do layout por esse comitê, e aí eles disseram que o contribuinte é que vai ter que criar, vai ter que disponibilizar esse sistema. O contribuinte é que vai assumir esse ônus. E olha, aí está. Se, né, eu realmente em vigor disso daí, por isso que eu digo que é tempo, 2021 já está ali, né? Pensa você, eles nem criaram o layout ainda. Daí vão ter que criar um sistema para todo mundo usar. Então, significa que, por exemplo, que nem desses cooperativas de crédito e tal, ele já tem tipo de banco, essas coisas de cartão de crédito, já tem ali banco. Então, eles criaram um sistema para poder apurar o tributo, para poder recolher, ficaria mais fácil, mas é mesmo que ele vai ter. Então, esse vai ser o contribuinte. Recair para ele. E veja, está abrindo precedente, porque sempre é o fisco que fornece isso. Agora não. Se esse tipo de moda pega, daqui a pouco está abrindo esse precedente para qualquer outra obrigação acessória vai ter que ser botada pelo próprio contribuinte. Quer dizer, praticamente você está pagando para ter que pagar o tributo e declarar esse tributo. Mas ainda tem mais. Então, para esses serviços, aí, a responsabilidade toda recai para o contribuinte e não para o tomador do serviço. Bom, como eu falei aí, esses contribuintes, eles vão declarar, vão recolher e vai ser definido esse layout por uma plataforma de informações e guia de recolhimento através desse comitê gestor, que é formado por representantes dos municípios, que eles não criaram ainda, porque afinal foi quinta-feira passada. Então, está super recente. Mas provavelmente já estão criando esse tipo de situação, porque falam em arrecadação, tem que sair logo, né? Mas é tem que fazer teste, etc., para ver se não está tendo problema nenhum em relação a isso. Então, veja, isso tudo de criar, etc., cabe ao contribuinte. Beleza. Que é o cara que vai contratar esse serviço. Mas, por sua vez, as prefeituras vão ter uma obrigação. Que obrigação vai ser essa? A obrigação de informar as alíquotas, de falar sobre a legislação que é aplicável e os dados bancários. Isso tudo vai caber aos municípios. Então, o município que vai abastecer com essas informações esse sistema criado pelo contribuinte, que é o cara que está tomando esse serviço. Aí, nós temos também
cada município tem a premissa de poder criar qual é a data para pagar o tributo. Para esses 5 serviços aqui que nós falamos, especificamente, vai ter uma única data para pagamento do ISS para eles. No Brasil inteiro, não vai mais ser diversificado os outros serviços. Mas provavelmente isso seja apenas um teste que eles estão fazendo e logo já vão emitir mais serviços. Tá, Lúcia, para esses serviços aí, a partir do ano que vem, qual que vai ser o dia para recolher esse ISS? Ele tem que ser pago até o 15º dia do mês seguinte à ocorrência do fato gerador. É uma data única para todos os municípios, exclusivamente por meio de transferência bancária, nesse âmbito do Sistema de Pagamento Brasileiro, SPP, como eles chamam. O domicílio bancário foi informado pelos municípios e pelo Distrito Federal. E, lembrando ainda por cima, se esse dia 15 aí não for um dia útil, o vencimento antecipa para o primeiro dia anterior ao que tiver lá o expediente bancário. Agora, não é só pagar no dia 15. Tem mais uma obrigação. Essa ali do pagamento é a obrigação principal, mas eles criaram uma obrigação acessória, que é uma declaração. Então, o contribuinte vai ter que declarar as informações que são objetos dessa obrigação acessória aí, de uma forma padronizada, conforme o layout que o comitê vai criar, exclusivamente através desse sistema eletrônico aí, até que dia? 25º dia do mês seguinte da ocorrência do fato gerador. Ou seja, o contribuinte do ISS, esses 5 serviços especificamente, vai ter 2 obrigações dentro do mês. A primeira, que é a obrigação principal, que é pagar o tributo até o 15º dia, e a obrigação de declarar até o 25º dia. 2 coisas que ele vai ter que se comprometer aí. E essa alteração toda aí do local de pagamento do ISS, que ficou para esses 5 serviços. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Por exemplo, o que é o tomador do plano de saúde? É o contratante. Portanto, o ISS, para esses 5 serviços aí, o ISS vai ser devido no município do tomador do serviço. Com isso, vai diminuir a arrecadação do ISS, como eu falei, aonde antes era centralizado aí nos grandes centros, agora ele vai ser dentro dos municípios, vários que existem por aí, vários tomadores de serviços. E aí, ressaltando que em relação às competências, porque vamos supor, né, Brasil, geralmente eles atrasam, né, todas essas, colocam isso na legislação, obrigações, mas acaba atrasando. A própria lei complementar 175 já previu que, em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, vai ser assegurada ao contribuinte a possibilidade de ele recolher o ISS e de declarar essas informações, objetos dessa obrigação acessória, até o 15º dia do mês de abril de 2021, sem qualquer penalidade por causa disso. Ele já sabe que o contribuinte vai ter que criar um sistema, vai ter que parametrizar tudo isso, vai ter que deixar ele tudo certinho, redondinho, que os municípios também vão ter que participar, verificando se a legislação está correta, os dados do banco estão corretos, a alíquota está correta, por causa de várias diferenças que tem, né, em relação a isso. E, diante dessas alterações todas, veja, foram alterados, então, os dispositivos da nossa Lei Complementar 116, importantes, como vocês viram aí, e prevista a regra também que eles colocam, que chamam de regra de transição para fins da partilha do produto de arrecadação do ISS entre o município do local do prestador do serviço com o do tomador do serviço. Em relação a esses 5 serviços especificamente que eu havia acabado de citar. Porque não vai mexer na arrecadação? Se era, digamos, Curitiba que arrecadava aqui, vamos supor lá, vamos chutar, tá? Estou dando um exemplo. Uma Unimed, recolhia tudo aqui em Curitiba. Só que ele vai ter contratantes em vários municípios.
Então, ao invés dele recolher tudo para cá, cada um vai recolher no seu município. E aí, como é que vai estar o produto da arrecadação aqui? No começo não vai tudo já para os outros lugares, e daí não ia dar um fluxo de caixa tenebrosíssimo aqui em Curitiba. Para evitar isso, eles criaram regra de transição aí. Então, já a própria legislação já disse, esse produto da arrecadação vai se dar da seguinte forma. Em 2021, nós vamos partilhar o produto da arrecadação do ISS para esses 5 serviços e vai ficar assim, 33,5% fica para o município, o prestador do serviço, e 66,5% vai para o município do domicílio do tomador. Daí, com o tempo de transição, em 2022, aí já é, ao invés de 33,5%, já baixa para 15%, e vai ficar para o município do prestador do serviço. E 85% vai para o município do tomador. E em 2023, zera a receita do município aqui do prestador de serviço e 100% vai para o município do tomador do serviço. Então, eles quiseram ir fazendo aos poucos, para dar tempo daquele município que antes arrecadava em 100%, para ele ir achando outras fontes, para não dar aquele impacto violento. Então, durante 2 anos, no terceiro ano, é que ele vai sentir que daí zerou ali para ele. Mas antes, essa que antes, no município receber 100%, e agora receber daí, a partir do ano que vem, 33,5%. Não vai ser uma loucura? Só que com isso, não vou mais ter aquele município que é altamente poderoso. Vai tentar equilibrar o poder dos municípios aí, porque quem tem a grana é que não. Então, acaba-se com essa grana fiscal em relação a isso. Eu estava pensando mais no outro critério, gente, falando isso aqui para vocês, me passou pela cabeça o seguinte: isso também não vai ensejar que muitas empresas que estavam só centralizadas no local comecem também a abrir em outras localidades menores e, por isso, possibilitando muitas vezes geração de emprego, fomento naquela região, às vezes municípios que eram novinhos e titiquinho, que não tinham muito produto da arrecadação, e começar a expandir mais. Talvez seja tudo isso, né, aí, então, realmente. Então, veja, com essa nova regra aí de aplicação obrigatória em todo o território nacional, que deve ser adotada pelos contribuintes que prestam esses 5 serviços aí, desses serviços médicos aí, né, desses planos de saúde, veterinário, do cartão de crédito, né, e do leasing ali que a gente falou, estão lá no anexo lá da Lei Complementar 116, prevê que a partir de 2023, todo o ISS incidente desse serviço será devido ao município do contratante do serviço. E veja, eles começam aí com esses 5 serviços. Isso aí não é um precedente para, de repente, eles colocarem mais e mais serviços e daí não ter mais o ISS centralizado, e sempre vai ser provavelmente lá no contratante. E aí, esse comentário que eu fazia agora para nós finalizarmos, é que eu escutei desse professor, não me lembro, infelizmente, o nome dele, eu acho que eu deixei salvo, uma outra oportunidade eu falo, mas achei muito interessante a visão que ele teve. Ele disse assim: pois então, estão falando tanto na plataforma tributária, e uma das premissas era incluir o dito do ISS mais para frente, né? Mas, como ele disse, com base nessa lei complementar aí que saiu, a lei complementar tem que ter um quórum qualificado. Não é um quórum simples, não é tão fácil de você criar uma lei complementar. E ele falou: e se eles conseguiram fazer, né, essa lei ser aprovada e entrar aí realmente já para ser aplicado, significa que o Congresso não está mais com tanta intenção assim de incluir esse ISS na reforma tributária, de fazer a tal unificação, né, outros tributos aí. E com isso, parece o quê? Parece que daí fica mais fortalecido ainda com essa grande alteração na legislação que sofreu o ISS sendo recolhido em separado
né, de PIS, COFINS, aí, como está dentro da reforma, que na ideologia deles era para trazer mais para frente o ISS e o ICMS também. Então, na visão do professor lá, eles entendem que o ISS sai fortalecido e que provavelmente não entre nessa reforma tributária. Então, gente, ó, olho aberto, muita água vai rolar ainda em cima disso aí, porque pensa dinheiro para criar sistema, para ter esses controles todos em relação a isso, e tá, ó, recaindo cada vez mais em cima de quem? Do contribuinte. Então, você, contador que está aí nos assistindo, me peço, já faça aí uma cálculo lá, abre lá o limite lá com os seus clientes, que são prestadores de serviço aí, que estão nessa regrinha desse sim, já falem para eles, já faz uma reunião, acho que geral, com todos os clientes, para tentar afetar aqueles outros que não estão nessa listagem, porque senão eles veem, puxa, mudou a lei do ISS, será que tá isso para mim ou não? Porque informação nunca é demais para qualquer um. Porque às vezes o cara nem está ainda naquele ramo de atividade, pode estar pensando naquilo, e aí qualquer coisa já pode ser até um balde de água fria para ele, para não para essa área, ou um incentivo para o cara começar nesse sentido aí. Tá? Então, essa é a principal função aí do profissional de contabilidade. Alertar, informar. Então, tem que estar ali sempre super ativo em cima de todas as novidades que tem, ler a legislação, tentar interpretar, e não só esse tipo de interpretação nua e crua da lei, mas vendo o contexto todo como a gente está, como foi feito, né, em relação a isso aí. Que você vê já diante de uma aprovada reforma ou não, né, para você mais ou menos já se equilibrar e não ter, digamos, surpresas aí futuras em um futuro super próximo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão nos assistindo. Você vê uma legislação pequena, hein? E olha quanta mudança significativa. Vamos lá. Boa noite, Luciano Lima, meu querido, tudo bom? Saudades. Jonathan Soares Marcones. Olá, professora, a lei entrará em vigor em 2021. Porém, a lei complementar 157 já previu algumas coisas que a lei 175 traz. Mas a lei 175 traz soluções para os contribuintes. Isso mesmo, Jonathan. O Jonathan ainda continua aqui. Complementando, houve um parecer do Supremo através de uma ADI, onde suspendeu pontos da lei 157. Verdade, tem mesmo. Se a gente pegar, entra no planalto.gov e você coloca lá, lei complementar 116. Você pegando, eu não sei, acho que eu não estou com a lei aqui, só para eu resumo. A lei está na outra mesinha ali, mas não vou me levantar tudo. Estou vestido, tá, gente? Não vou de fone de Globo, não está tudo certo. Mas, né, para não ficar saindo aqui da mesinha. Mas, realmente, se você pegar na legislação, ele traz mesmo, por exemplo, dentro de algum dizer, de algum artigo, do lado ele coloca, ADI coloca o número da sanção direta de inconstitucionalidade. Bem lembrado, bem legal, gente, bem realmente. A professora Mari, essa lei é válida para todos os municípios ou só para Curitiba? Todos, território nacional. Vai ser um sistema unificado para todos, referente a esses 5 serviços aí que nós comentamos. A Flávia Leal, a retenção será aplicada quando a nota fiscal for emitida de pessoa jurídica para jurídico ou para pessoa física também. A norma fala aqui, regra geral, o contribuinte é um prestador do serviço. Então, ele não diz mais nada em relação a isso. É a continuidade da norma que nós estamos tendo hoje. O Jonathan ainda fala, notei que existe uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, a DI 5835, tal liminar suspendeu alguns pontos já previstos na Lei 157 de 2016. Acredito que para a Lei 175 venha a vigorar essa liminar, terá que ser suspensa ou alterada. Depende, viu, Jonathan? Tudo depende do que eles forem julgar. Porque se na anterior ele já tinha ali sido julgado inconstitucional, esse ato declaratório, provavelmente, se cola e usa para agora, também terá que ter essa inconstitucionalidade.
mas tudo é muito novo. E a gente sabe que muitas coisas que está previsto na legislação, que tem um trâmite normal, está sendo meio que passado por cima, porque o que interessa é a brincadeira. Né? Então, temos que aguardar para ver. É muito recente. Foi quinta-feira passada, somente. A Flávia diz, no caso de dentistas, médicos que emitem nota fiscal para física tirar essa retenção, ele fala nos planos de saúde, né? E que daí os cooperados, daí, subentende que seria pessoa jurídica, né? Subentende. Professora Mari, essa repartição será para todos os serviços ou só para alguns serviços? Não entendi. Só para esses 5 serviços por enquanto. Desses de plano de saúde, as 2 formatos de plano, e daí mais o do plano veterinário de saúde, do cartão de crédito e do leasing. Só para esses 5 a princípio. Daí a Flávia ainda diz, ou seja, mais uma declaração. Mas então, Flávia, vamos complementar? Além de ser mais uma declaração, ainda esse comitê vai criar esse layout e vai sair conta de nós, contribuintes, de criar esse tipo de plataforma para que todos possam utilizar. Quem vai bancar é o contribuinte. A Eva Santos está aqui conosco, dando boa noite. A Flávia diz, então, terão que comprar esse programa, não só comprar, vão ter que elaborar de acordo com o layout que esse comitê gestor for criar. Nem tem isso ainda, né? Daí, a professora Mari, isso é ridículo, Lúcia, meu Deus, o contribuinte não tem dinheiro nem para honrar suas contas. Serão mais empresas fechando. Pois então, bem isso, Mari, terrível, né? Nossa, quando eu comecei a dar uma lida, ó, juro, me arrepiou. Olha, quando se começa a legislação, se lê, mas eu não estou acreditando. Eu acho que eu só posso estar entendendo errado esse negócio. E aí, passam os dias, já começa a ter umas outras lives, umas coisas, né? Você começa a ver artigos de outros canais, você lê, você diz, minha Nossa Senhora, bate exatamente com aquilo que eu entendi. Eu entendi correto. Vai sair daqui, ó, do meu bolso para ter que fazer esse tipo de... Né? Tem mais esse ônus. E como é dito, se começa com esse tributo, cada precedente para todos os demais também terem que criar. E já não teve, por exemplo, no E-Social, não foi o próprio contribuinte que teve que montar o programa, o fisco só mandou o layout. E aí cada um criava lá o seu programa, e eles tinham lá o programa validador. Mas quem que tinha que criar o programa, o software, que tinha que parametrizar direto, quanto que foi isso aí, quanto que o E-Social ficou naquele entra em vigor, volta atrás, entra em vigor, volta atrás. Né? Ficou naquele negócio mudando a legislação. É ridículo, realmente. Nós estamos, assim, é um caos jurídico que a gente está passando. O Rodrigo Lima diz, a margem do prestador ficará prejudicada. Já sofremos com o CEPOM, mais essa agora. Pois então, Rodrigo, deixa eu te contar. Tem mais uma coisa também que está ali complementar. Foi legal você ter feito esse comentário que me lembrei de uma coisa. E eles estão dizendo que daí, para esses serviços aqui, os municípios, nenhum dos municípios desses 5 serviços vai poder criar alvará, outras obrigações acessórias, outros cadastros, nada. Impeditivo. Não pode. Agora, esses outros que já tem ali, não sei, mas é inconstitucional. Né? Já está lá no Supremo, está sendo julgado e não efetivou-se ainda em relação a isso. Nós fizemos uma live aí, há pouquíssimas semanas, sobre o CEPOM. Dá uma olhadinha lá, e tem até um material que nós colocamos, disponibilizamos, aí, falando do CEPOM, e tem até um número desse julgado aí. Então, é muito sério mesmo a situação. A gente olha a legislação, se dá uma primeira ali, daí se sabe, não mudou muita coisa. É só esses 5 serviços. Gente, abre precedente. Abriu para 5 serviços, isso passou. Ninguém reclama, ninguém fala nada, daqui a pouco é tudo. Tá? O Luciano Lima também fala que com esse novo cenário, pode ser que substitua o CEPOM, pode ser bem provável, viu, Luciano? Primeiro, por causa desse julgamento da inconstitucionalidade. Que realmente, se ele tiver esse tipo de situação, beleza, cai por terra, realmente. E outra, nós estamos tão cansados, né, de chegar lá no Supremo, julgar e pensar como que é efetivo isso na prática. Não vê o fato de você ter ganho a possibilidade de poder tirar esse
o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, e até agora, não, né? Então, a mesma coisa, tal, leva, mas não, quer dizer, ganha, mas não leva. A Flávia Leal já diz, na verdade, a contabilidade irá acabar fazendo essas declarações. Então, não sobra outro, não tem outro. Pode saber. E aí, como é que você vai chegar e ainda vai cobrar mais honorário em relação a isso aí? Como vocês falaram ali. Quebradeira, várias empresas, etc. A Alessandra Kalinski fala ali, as empresas do sistema vão faturar muito. O que eu vou dizer, né? E o Luciano Lima também fala, tá igual o ICMS partilha, igual. Eles chamam desse momento ali, um período de transição, para daí chegar em 2023, aquele que é o princípio do aonde o cara tem a empresa do prestador, zero, e fica lá com o tomador, é que responde para lá. Peraí. Contramão da capilaridade digital. Bem isso. Marlene Orsi, também boa noite. Lanson L. Linhares, boa noite. Luciana Souza, boa noite. Simone Félix de Paris, não entendi a questão do sistema para gerar a guia do imposto de vida. Então, porque hoje a gente tem lá o sistema da prefeitura, né, do INSS, você entra lá, faz o cadastro, você entra, tira a guia, se paga, qualquer banco, é normal. Aí, esses 5 requisitos específicos ali, que é do plano de saúde, do cartão, de crédito, essas coisas, que lá do arrendamento mercantil, para esses inicialmente, né, que está abrindo base para ver demais, os outros na sequência, eles dizem que é para esses contribuintes, eles criarem essa plataforma, de acordo com o layout que ainda vai ser definido por esse comitê aí dos municípios, e que os contribuintes ficam. E aí o município só vai ficar lá averiguando para ver se a legislação está ok, se a alíquota está ok, se base de cálculo está ok, e só entra com isso, mas não com o din-din para poder operacionalizar. Por isso que eles estão dizendo aí que, em relação à competência de janeiro, fevereiro e março, você vai pagar até décimo dia útil de abril, pagar e entregar a dívida da declaração, né? E o Aldenilson Ribeiro também aqui está gostando da live, o Aparecido é português também nos dando boa noite. Que loucura, né, gente? Eu sei que dá um transtorno na cabeça. Então, como fica gravado a live, qualquer coisa, gente, põe lá, escuta de novo, porque pega a legislação, dá uma lida, tenta mais ou menos ir lembrando. Tem um podcast que mostra, né, esse conteúdo vai para o podcast, escuta, pega a legislação e vai escutando e vai dizendo, poxa, mas é verdade, olha isso, aquilo, isso. Até entrar realmente na cabeça para você, depois entender, poder passar para o seu cliente. Porque, olha, é complexo realmente de você entender e com precisão no negócio. Não parece simples, mas é a alteração profunda, super importante que a gente está vendo. Bom, com isso, nós chegamos aqui ao fim da nossa live. Vou te convidar a fazer 2 convites aqui. Primeiro, E aí, pessoal? Conseguiram entender o teor aí da mudança? Conseguiram entender o teor da mudança, da legislação? Estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Beleza? Então, a tela aqui.
tentando arrumar. Acho que agora voltou mal. Beleza. Alguém quer comentar sobre a live que foi passada? Professor? Juliana, Professor? Tá coisa, não estou te ouvindo. Professor? Eu tô sem áudio com vocês. Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Beleza. Fala alguma coisa aí, alguém aí, para ver se eu ouço aqui. Fala aí, Edilson. Só para ver se eu ouço a voz aqui, que não estou ouvindo, acho que ninguém. Fala, Antônio. 1, 2, testando. Beleza. Agora eu ouvi. Eu acho que vocês estavam falando aí, não estava ouvindo. Tá? Deu alguma coisa aqui, agora voltou. Então é o seguinte, como vocês viram aí, gente, essas mudanças que estão acontecendo, elas só vão ter reflexo no próximo ano. Isso em observância ao princípio da anterioridade. Nós já conhecemos, nós vimos aí no início do bimestre, certo? Primeiro bimestre, que uma lei ela só pode entrar em vigor a partir do ano que vem, né? Observando aí o princípio da anterioridade e observando o princípio também da anterioridade nonagesimal, né? No mínimo 90 dias. Beleza? Então, nós temos aí essa questão aí que tem que ser observada. De qualquer forma, conforme foi bem falado lá pela professora, palestrante, essa conta vai cair no colo de quem? Vai cair no colo dos contribuintes, que são as empresas, e também os contadores. Espera rapidinho que meu cachorro está atacado aqui. Vou ter que guardar ele no quarto ali. Então, seguinte. Prender ele no quarto ali, porque ele está terrível hoje. Então, é o seguinte. Qual é o papel aí do contador aí nesse momento? Né? É já se preparar para essa alteração e, obviamente, preparar os clientes. Certo? Como foi bem falado, de quem que é a responsabilidade pela instalação do sistema? Quem é que vai arcar com isso? Quem lembra aí? Quem é que arca com a instalação do sistema? Acho que as empresas, né, não? As empresas. As empresas que são responsáveis, né, que são os contribuintes, que vão ter que arcar com esse custo, vão ter que arcar com esse ônus aí, certo? E, óbvio que, a princípio, são somente 5, né, tipos diferentes aí de serviços que estão incluídos nessa lei 175, que foi agora, de 24 de setembro, hein? Nós temos aí um pouco mais que 15 dias que essa lei saiu, certo? Então, ela tem um impacto aí na receita das empresas, mexe com a rotina dessas empresas, porque elas vão ter que uma nova atividade, é mais uma declaração para ser feita, e mexe com a rotina de quem? Dos contadores, de quem faz serviço
de quem presta serviço de assessoria tributária, assessoria contábil na parte de tributação, certo? Que a maioria dos escritórios de contabilidade fazem isso. 98% mexem com isso. Então, galera, tem um impacto aí para quem trabalha aí nos escritórios, já comecem aí a estudar sobre essa nova situação. Até porque, como foi bem falado também, a princípio, isso aí é um precedente para quê? Está preparando o campo, provavelmente, para abarcar outros serviços. E por que não todos os serviços no futuro? Certo? E aí o município, ele não tem mais a prerrogativa de escolher a data do recolhimento, passa a ser uma data única, estipulada pela Lei Complementar 175, certo? E, fora isso, ainda tem a questão do impacto na receita municipal, inclusive do Distrito Federal, certo? O Distrito Federal, nesse caso aí, ele se equipara em relação a esse tipo de imposto, ele também tem competência para legislar. É também arrecadador aí desse tipo de imposto. Então, nós temos aí uma série de mudanças que vão impactar aí, né, e, enfim, pode haver aí algumas brigas também judiciais, a gente sabe que pode acontecer, e algumas coisas podem nem vir a vingar, né, mas já é já terminou aí o vídeo? Oi, Edilson. Oi, terminou aí que eu estava ouvindo aqui por fora. Ainda está terminando. Não, já terminou o vídeo. Ah, você está vendo aí por fora, né? É, porque estava ruim aqui para mim. Ah, tá, entendi. Já terminou, já. Já estou fazendo comentários aqui acerca do que foi falado, tá? De toda forma, como eu falei para vocês, né, por ser algo muito recente, tem que se ter muito cuidado aí na hora de fazer a interpretação, vocês que trabalham com esse tipo de segmento aí, pessoal, muito cuidado na hora de passar a informação para os seus clientes, né, para não passar a informação errada. Então, dê uma estudada muito profunda sobre o assunto, assistam opiniões de tributaristas, de profissionais da área, para que vocês não venham a emitir posicionamentos incorretos para os seus clientes, né? E aí você sabe que isso gera um problema seríssimo, né? Então, se preocupar em passar a informação corretamente, tá? Mas, enfim, é só dentro aí, realmente, a princípio desse segmento, né, que são planos de saúde, plano de saúde de pessoas, plano de saúde veterinário, né, cartão de crédito e leasing. Basicamente, a princípio, essa lei complementar, ela só abarca esses serviços, tá? Aí, posteriormente, provavelmente deve ser estendido aí outros serviços também, e a ideia aí é justamente pulverizar essa receita municipal. Então, você imagina só, um município que anteriormente tinha aí 100% de receita proveniente do serviço, a partir do próximo ano, essa receita já cai em 70% praticamente, e no ano seguinte já cai mais 15% e depois ela zera. Né? Um impacto muito grande aí. Pode ser que isso venha a trazer benefícios para aqueles municípios que passam a ser, que são os prestadores, que são os tomadores de serviço, né? Pode ser que tenha um benefício, mas também pode ser que, enfim, não seja algo tão importante assim, porque a gente tem que ver como é que isso vai se configurar ao longo do tempo. As empresas, né, elas vão procurar se adequar, e os municípios também podem entrar em guerras fiscais, enfim. Vamos ver como é que isso vai se transcorrer ao longo do tempo, né? Mas é isso. De qualquer forma, já foi aí, já ficou claro aí para todo mundo que tem uma alteração importantíssima aí, né? No imposto sobre serviços. Beleza? Vou retomar
a princípio, as regras gerais do ISS, a gente vai discutir essas regras gerais, até porque essa mudança, ela ainda não está vigente, ela só passa a ter vigência a partir do ano que vem. Então, o que está valendo nesse momento ainda é a LC 116, combinada com algumas alterações da LC 100, né, enfim. A gente vai falar aí, basicamente, do que está vigente hoje, mas já de olho nessas mudanças também, porque isso é importante para vocês. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Diga, Professor, Juliana. quais são os tipos de serviço mesmo? É cartão de crédito, Visa, Cartão de serviços crédito. médicos, Não, veterinários? não é cartão de crédito Visa, não. É cartões de crédito, né? Serviços voltados para cartões de crédito, leasing, planos de saúde. Ah, leasing, eu entendi Visa. Leasing é uma modalidade, né, de financiamento que vocês conhecem. E planos de saúde veterinário também, certo? Basicamente são essas 4 aí. Ok? Beleza, obrigada. Nada. Então é isso. Eu trouxe aqui para vocês uma apresentação, já está postada no Moodle, né? Então, vou passar aqui para vocês. Só fechar essas aqui. A gente já vai começar a falar aqui sobre o ISS. Muito bem, vamos lá. Sei que vocês estão aí loucos aí já para sextar, né? À beira de um feriado prolongado, alguns devem estar querendo viajar, mas vamos cumprir com nossas obrigações aqui, e assim que a gente terminar, eu libero vocês. Tá? Todo mundo está vendo na tela aí os slides? Tranquilo? Sim, professor, tá tranquilo. Beleza, então vamos lá. Galera, imposto sobre serviço de qualquer natureza, identificado por alguns com a sigla de ISSQN, né? Então, não é Superquadra Norte, é imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou simplesmente o chamado ISS, que é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, conforme previsto no artigo 156 da Constituição Federal de 88. Então, já é bom deixar claro aí o seguinte: o ICMS é um imposto estadual, certo? Que também é de competência do DF. E o ISS é um imposto municipal que também é de competência do Distrito Federal. Então, nós temos aí uma particularidade muito interessante quando se trata de competência, né, em relação ao DF, que é a unidade onde nós moramos, porque ele transita aí nos dois lados, né? Ele transita tanto quanto uma entidade de ordem estadual, quanto também entende-se como sendo de competência municipal.
Então, isso é uma característica única por se tratar aqui da capital do país, certo? Qual é a base jurídica que nós temos para o imposto sobre serviço de qualquer natureza? A Lei Complementar 116, de 31/7/2013, certo? Então, gente, nós já sabemos, já vimos isso, né, que em relação aos normativos, cabe às leis complementares fazerem o papel de normatizador das regras gerais daqueles tributos que estão previstos na própria Constituição, certo? Então, a mesma coisa que nós temos aqui para o ISS é o que nós temos para o ICMS. Então, aqui nós não temos nenhum tipo de mudança em relação à hierarquia normativa que nós temos para, já estudamos aí no ICMS, nós temos aqui também a mesma hierarquia em relação ao ISS, certo? Beleza, então nós tivemos aí algumas alterações na 116, por exemplo, da 157, que até foi citado no vídeo, né? Também tivemos algumas alterações em relação a 116, que é a LC 100, certo? Uma outra coisa importantíssima que precisa ser observada é o seguinte: nós estamos falando de um imposto que é de competência municipal, certo? Nós estamos falando de um país que tem uma dimensão estratosférica, que traz aí no cômputo de sua extensão territorial, segundo o IBGE, o último IBGE, a contagem que foi feita, de 5.570 municípios. O que significa isso, gente? Que existem 5.570 legislações diferentes em relação a um único tributo, que é o ISS. Então, olha só a loucura que é você entender, né? Vocês que trabalham aí nessa vertente tributária, né? De assessoria contábil, a loucura que é trabalhar e entender esse complexo sistema que é o Imposto sobre Serviços. 5.570 municípios, fora o Distrito Federal, certo? Então, é muito complicado, realmente, é muito complicado. Óbvio que esses 5.570 municípios, quando estabelecem seus normativos em relação ao ISS, eles observam a norma geral que é estabelecida pela LC 116 e suas alterações. Tá? Então, não é dado também um cheque em branco aqui para que os municípios façam o que eles queiram em relação ao ISS, não. Nós temos que considerar aí que existem limites que já foram estabelecidos pela própria Constituição e, posteriormente, pela legislação complementar que foi estabelecida, né, limitativos, inclusive normas gerais, onde esses municípios precisam observar quando traçam os seus normativos. Hein? Então, vamos deixar claro isso. A cobrança do ISS prevista no artigo 156 da Constituição Federal e tratada hoje pela LC 116 é regulamentada por leis municipais editadas para cada um dos municípios que compõem a Unidade Federativa do Brasil, identificadas como Código de Rendas dos Municípios. Eu acabei de falar para vocês aqui. É um tributo de competência dos municípios que incide sobre os serviços prestados pelas empresas, pessoas jurídicas ou pelos profissionais autônomos, desde que o fato gerador do serviço não seja de competência tributária do Estado ou da União. Certo? Então, o que nós entendemos sobre isso aqui? Nós já vimos, por exemplo, que o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, certo? Ou seja, nós temos alguns serviços, nós vimos quais foram, né? Quais são esses serviços, que fazem parte do ICMS, certo? Então, esses serviços que não estão abarcados
na competência da União ou estadual, eles não entram, né? Esses já estão abarcados, não entram aqui como sendo de competência do município. Então, tem que ser observada aí a hierarquia das competências conforme o que foi estabelecido na própria lei. O ISS tem sua estrutura básica definida na Constituição Federal, que estabelece, letra A, competência aos municípios e DF para instituir a cobrança do imposto, prestação de serviços como fato gerador da respectiva obrigação tributária, certo? Então, nós temos como fato gerador aí a prestação do serviço, quando ela ocorre, o preço do serviço como base de cálculo, e o prestador de serviço como contribuinte, certo? Então, quando a gente fala do contribuinte aqui, mais uma vez, entrando aqui na questão dos elementos, né, polo ativo e polo passivo, em relação a tributos, tem que lembrar o seguinte, gente, que nós temos o contribuinte perante a responsabilidade tributária, certo? Ou seja, aquele que é responsável pelo recolhimento do tributo. Então, perante ao Estado, né, aquele que faz o recolhimento, ele é considerado o contribuinte, certo? Mas quem paga pelo imposto não é o contribuinte prestador do serviço, certo? Nós sabemos que quem paga o imposto é o tomador do serviço, certo? Então, nós temos aqui a questão do contribuinte de fato, que é aquele que está pagando pelo serviço, ou seja, esse imposto ele é embutido, ele vem na nota fiscal e quem paga é quem está contratando, né? E nós temos aqui o contribuinte no sentido de ser o responsável de repassar esse valor aos cofres do governo. Então, não fazer essa confusão, né? Porque quando a gente fala de lei, de normativo, está falando do tributo em si, da cobrança do tributo, e de quem é que vai repassar esse tributo, esse contribuinte passa a ser, em regra geral, também que nós temos exceções aqui, que vão ser ditas ainda, o prestador de serviço. Então, ele é o responsável em fazer esse recolhimento. E, inclusive, ele vai ser o responsável em arcar com aquele custo adicional dessa nova lei complementar, né, 175 de 2020, agora, do dia 24 de setembro. Certo? Nós acabamos de ver aí no vídeo que foi falado. A competência, ainda em relação à competência do ISS, nós temos aí os serviços onerados pelo imposto municipal, são definidos em lei complementar, não podendo fazer parte da lista os serviços que ficaram na competência dos estados. Já falamos aqui, como, por exemplo, serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, certo, gente? Então, esse tipo de serviço não entra aí no cômputo da competência dos municípios, porque já estão estabelecidos como sendo de competência estadual. Beleza? E, obviamente, que a Lei Complementar 116, ela traz a lista de serviços, né, e quando a gente fala de lei complementar, a gente está falando de uma lei maior do que a municipal, né, lembrando que a lei está apenas abaixo da Constituição Federal. Essa lei, ela traz lá no seu cômputo também a lista dos serviços que podem ser tributados. Ou seja, o Estado, ele não pode criar um imposto sobre um serviço que não esteja previsto na Lei Complementar 116 e suas devidas alterações. De forma alguma, certo? Não pode, ela tem que seguir o que está direcionado pela LC 116. Necessidade de lei complementar federal para regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos e revogados. Tá? O fato gerador do ISS é a prestação do serviço constante na lista anexa à Lei Complementar 116, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então, independentemente de ser uma atividade corriqueira, uma vez prestado o serviço, se tiver previsão na lei, tem que se pagar o ISS. O que faz nascer a obrigação tributária de pagar o imposto é a prestação de serviço, qualquer que seja a sua denominação, gente. Então, olha só,
tem um tipo de serviço que está previsto na LC 116. Aí você lá é um prestador de serviço, você fala, não, mas meu serviço aqui ele tem uma nomenclatura diferente. Isso não importa. O nome que você estipulou para o seu serviço não interessa. O fato gerador, ele vai de acordo com a natureza do serviço. Se a natureza é aquela prevista na LC 116, você pode inventar 10 mil nomes diferentes para o seu serviço. Entende-se o serviço de acordo com aquilo que é prestado. Então, isso não muda, né? Isso serve também para que os prestadores, os contribuintes não fujam das suas obrigações com imposto. O que faz nascer a obrigação tributária de pagar o imposto é a prestação de serviço, qualquer que seja a sua denominação. O ISS também incide sobre o serviço proveniente do exterior ou cuja prestação de serviço tenha iniciado no exterior, certo? Então, começou lá no exterior. Veio até aqui, o nosso país aqui, continuou com o serviço, incide o ISS também. Destaca-se que a incidência do ISS não depende da denominação dada ao serviço prestado, aquilo que eu acabei de falar, certo? Interessa a natureza do serviço. O ISS também incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com pagamento de tarifa, preço ou pedágio do usuário, certo? Então, independentemente de ser da área privada ou da área pública, também cabe a incidência do ISS, certo? E aí, nós estamos falando desses serviços que são serviços públicos explorados, na verdade, por entidades de direito privado, né? O contribuinte do imposto sobre serviços é o prestador do serviço, aquilo que eu falei para vocês. Nós temos o contribuinte, que é o responsável tributário, né, de fazer o recolhimento, esse é o prestador de serviço, e nós temos o contribuinte, que é aquele que realmente paga, que é o tomador do serviço. Tá? Então, o contribuinte, de fato, é o tomador de serviço. O contribuinte, no caso aqui, como responsável, né, como direito, é o prestador do serviço. Conceito de serviço aqui. Se define como trabalho ou contraprestação mediante pagamento do beneficiário, consubstanciado no fato econômico que quase sempre será incorpóreo. Então, gente, a gente sabe que o serviço ele é prestado, né? Geralmente ele não tem massa corpórea, ou seja, isso que essa é a característica do serviço, certo? Então, é uma característica de que ele venha sempre a ser imaterial, mas nada impede que determinados serviços tenham também inclusão de determinados materiais. Acontece, né? E, em alguns casos, esses materiais que estão previstos, que também fazem parte desse serviço, eles também são base para a incidência do ISS, mas aí tem que ter previsão legal para isso. Por quê? Para não haver, justamente, confronto entre o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o Imposto sobre Serviço. Então, na não inclusão dele na legislação do ICMS, entende-se como sendo parte do próprio serviço, e aí entraria como base de cálculo, mas só nesses casos onde não tem a previsão legal que defina esse tipo de material como sendo material devido no ICMS. Falei também já aqui sobre a Lei Complementar 116, é a principal base jurídica, né, para o ISS. Em relação às alíquotas do ISS, nós temos que ter a alíquota mínima de 2%, tá? Exceto para os serviços que se referem ao item 32, 33, 34 da lista de serviços anexos ao Decreto-Lei 406, de 31 de dezembro de 68, tá? Então, nós temos lá algumas exceções em relação a essa alíquota mínima, que é questão de empreitada, né, de construção civil, algumas coisas nesse sentido, que tem alíquota inferior a 2%, mas são só esses casos mesmo, só algumas exceções. Em geral, regra geral, o quê? No mínimo 2%, e a alíquota máxima é de 5%, tá? Aí, para esse caso aqui, nós não temos exceção.
As alíquotas do ICMS no Distrito Federal estão definidas no artigo 18 da Lei 1.254, de 96, e 46 do Decreto número 18.995, de 97. Tá? Então, aqui eu já estou falando especificamente do ISS aqui no Distrito Federal, certo? Então, nós temos aqui a definição, essa como base normativa aqui, a Lei 1.254, de 96, e o Decreto 18.955, de 97. Eu botei aqui um endereço para vocês aqui, um link, na verdade, né? Onde nós temos aqui os tipos de serviços que estão abrangidos aqui pelas alíquotas em Brasília, depois, se vocês quiserem, você pode olhar lá. O imposto sobre serviços é regido por lei municipal, que institui, já vimos isso. Essa lei, por sua vez, deve observar regras gerais estabelecidas pela LC 116, também já falei isso, né? Estado pelo Congresso Nacional. As respectivas leis municipais têm, portanto, competência para dispor sobre os demais aspectos da incidência, tais como definir alíquotas para cada tipo de serviço, respeitados, é claro, os limites traçados pela Constituição Federal e pela LC 116 e também pela LC 100, 99, que também altera também a LC 116, impor obrigações acessórias, estabelecer hipóteses de substituição tributária e prazos de recolhimento, entre outros aspectos, tá? Nas hipóteses em que o item do serviço contém a determinação no sentido de incidir o ICMS, foi aquilo que eu falei anteriormente, haverá cobrança, né, de ISS sobre o valor do serviço e, separadamente, ICMS sobre o valor do material, certo? Então, você tem lá previsão de determinados materiais que entram no serviço que é prestado, esses materiais precisam ser devidamente tributados sobre a égide do ICMS, não sobre o ISS. Não havendo essa previsão, certo? Então não está previsto na legislação do ICMS, incide imposto sobre serviço sobre o preço total cobrado. O que é o preço total cobrado? Tanto o serviço como o produto, lá, o material que foi empregado. Então, nós temos aí serviços com insumos embutidos, lubrificação, limpeza, lustração, revisão de carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores, ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Em relação ao local da prestação do serviço, como regra geral, o local do recolhimento do ISS deve ser o local do estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, o local do domicílio do prestador. Certo, gente? Então é o seguinte, a regra geral é essa. Né? Qual é a regra, qual é o normativo que tem que ser respeitado? Né? Então, você tem lá uma empresa que ela é domiciliada em um determinado município, ela presta serviço para outro município, né? Para outro tomador de serviço que não está no mesmo município que ela está situada, certo? Então, vai observar a regra de quem? Lá do município do tomador do serviço ou no município do prestador do serviço? A regra geral é do prestador do serviço, certo? Ou seja, tem que observar a legislação de quem está prestando do município onde o prestador de serviço está situado. Ok? Então, essa é a regra geral. O artigo 3º da Lei Complementar 116, inciso 1 a 12, estabelece as situações em que o ISS deve ser recolhido no local da prestação de serviço. Certo? Aqui, ó. Então, aqui são as exceções, ó. Independentemente do local de estabelecimento do prestador de serviço. Então, nós temos algumas exceções para a regra geral. Por exemplo, aqui, ó, no estabelecimento, tomador ou do intermediário de serviço. Quando o tomador contrata o serviço permanentemente em suas dependências, né, nós chamamos de terceirização, certo? Então, você tem lá o cliente, ele terceirizou o serviço, ele está situado em outro município da prestadora de serviços. Nesse caso, como é um serviço prestado permanentemente, o ISS é devido, né, ele observa as regras do local da prestação de serviço. Então, essa é uma das exceções previstas também na LC 116.
Quando for prestação de serviço esporádico, né, que aí não é um caso, é diferente desse de cima, né, que isso aqui é permanente. Quando o prestador de serviço é contratado pela empresa para fazer manutenção das máquinas no estabelecimento contratante, por exemplo, né, ao qual venha periodicamente, ou quando chamado, e se desloca do seu estabelecimento para prestar o serviço, não se caracterizando o contratante como tomador do serviço, aí entende-se como tomador aqui, aquele serviço permanente, né? Nesse caso, o ISS devido no estabelecimento do prestador de serviço mesmo, e volta para a regra geral, né? Mesmo que esteja prestando serviço em outro estado. Entende-se como tomador de serviço a pessoa jurídica que contrata serviço permanentemente em suas dependências. Ou seja, o serviço é contratado para ser prestado diariamente, todos os dias do mês, com terceirização da atividade junto ao contratante, tá? Então, esse é o conceito de tomador de serviço. É diferente do conceito de contratante, hein? Existem outras hipóteses previstas de exceções também, depois vocês podem olhar aí. Em relação às limitações, os municípios não podem tributar os serviços prestados pela União, pelos estados, por suas autarquias, fundações, desde que o serviço, né? Então, existem algumas imunidades aí que precisam ser observadas, né? Então, serviços aqui de serviços públicos prestados União, estados, autarquias, fundações, que sejam vinculados às suas atividades essenciais ou delas decorrentes, não decorram de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, certo? Ou seja, gente, poder público prestando serviço público, né, de ordem pública, não tem nada a ver com o poder público agindo como empresa de direito privado, tá? Nada a ver. Ok? Então, tá imune. Da mesma forma, não pode ser tributado serviço de partidos políticos, inclusive de fundações, de suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que os serviços estejam relacionados às finalidades essenciais dessas entidades, certo? Então, são entidades, partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação, de assistência social, prestando esse tipo de serviço mesmo que tem a ver com a sua finalidade, não atuando como ente de direito privado, tá? Onde se paga, por exemplo, se tem resultados auferidos na prestação de serviço. Não é o caso aqui. Definição de estabelecimento para fins do imposto sobre serviço. Considera-se o estabelecimento do prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas, independente da denominação, né, que você dá a local onde você está prestando o serviço, é considerado prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar o serviço. E eu trouxe para vocês aqui uma questão. Discorra sobre a incidência do ICMS e do Imposto sobre Serviço quando há fornecimento de mercadoria juntamente com serviços. Incide apenas o ICMS, apenas o Imposto sobre Serviço ou ambos, né? Acabei de falar sobre isso aqui. E, por último aqui, só para a gente finalizar o slide, e aí vou liberar vocês aqui para intervalo, né? A contabilização do Imposto sobre Serviço. Nós debitamos aí o ISS, né, que é o imposto propriamente dito, onde nós temos aqui uma conta de resultados sendo debitada, e creditamos ISS a recolher lá no passivo circulante, certo? Um percentual X sobre o faturamento do mês. Lembrando aqui que a base de cálculo é o faturamento bruto do serviço prestado. Aí só explicando aqui, aquilo que eu já falei, ó, a conta de ISS, a conta de resultado, né? Então, a que foi debitada, corresponde ao custo de serviço prestado, sendo, portanto, redutora conta de receita da conta de receita de serviços, e a conta de ISS a recolher, a conta que vai lá no nosso passivo circulante. Beleza? Alguma dúvida aí nessas
esses slides aí que trazem a essência aí das questões básicas do ISS. Ficou claro para vocês? Tranquilo aí, gente? Beleza. Eu vou liberar vocês para o intervalo aqui, ó. Tem uma atividade que eu postei no Moodle. Eu peço que vocês peguem essa atividade aí. Pode tirar os 15 minutos de intervalo, certo? Depois eu vou dar mais 15 minutos para vocês fazerem essa atividade que está lá. E aí a gente volta aqui, corrige a atividade, encerra por hoje. Eu libero vocês aí pro feriadão, podem viajar. Eu sei que vocês estão doidos para ir para a praia aí. A gente já comprou o pacote da CVC e tal. Não vou ficar sendo empecilho para vocês muito tempo, não, tá? Beleza? Fechado aí? Professor, Diga, a Carol. atividade que está no Moodle é a de recuperação? Essa daí que a gente vai fazer depois Não, recuperação não. Lá no módulo 2. Material da aula 1, tá? Tá lá. Tem um exercíciozinho. Recuperação é para quem ficou de recuperação. Aí, quando eu voltar aqui, eu faço a chamada e a gente corrige logo em seguida o exercício. Vou voltar às 21h30, que vou dar 15 minutinhos para vocês tentarem fazer o exercício aí e a gente corrigir e comentar. Beleza? Então, está decretado aí o nosso intervalo aí. Até daqui a pouco. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Até daqui a pouco.